políticas. Só fazer uma pergunta aqui, fazer uma enquete rápida aqui. Todos os senhores assistiram tem uma aula minha no YouTube já. Todos vocês assistiram? Quem não assistiu aí? Tá, beleza. É porque já me perguntaram aí se o material do ano passado serve. O material do ano passado serve. Mas como no ano passado eu vim aqui, o pessoal já tinha assistido muita minha aula, então para não ficar um negócio repetitivo, eu mudei algumas coisas. Não de conteúdo que vai cair para vocês, mas dos exemplos, etc, alguma coisa eu mudei. Eu mandei até um material novo aí para vocês aí. Tá em primeiro? Então, vocês vão ver que tem algumas diferenças, mas não nada relevante para a prova em si. É mais exemplo que eu trago para vocês para ilustrar a aula. E aí, esse é o primeiro alerta que eu vou dar para vocês. Eu procurei botar em vermelho coisa que não vai cair na prova de vocês, mas que eu trouxe a mais de outros estudos, de outros livros que eu pesquisei para preparar a aula, para facilitar a compreensão, tá? Então, o que tiver em vermelho aí ajuda a compreensão, mas não necessariamente vai cair na aula. Talvez numa questão discursiva você possa demonstrar um pouco mais de conhecimento, citar alguma coisa que eu vou falar aqui, mas não necessariamente cai na prova, tá? Então vamos lá, primeiramente, senhores, conceito de poder. O poder, primeiramente, é uma relação social. Só fazer mais um parênteses aqui. A aula de ciência política é uma aula fácil, relativamente fácil, porque a gente já vive a política no nosso dia a dia. Então, muita coisa que eu vou explicar para vocês aqui, vocês já sabem do dia a dia de vocês. O que eu vou mostrar para vocês é simplesmente qual é a relação disso quando transformado em ciência, tá? Que vocês já vivem no dia a dia. Talvez não tenham visto sobre esse prisma, sobre esse aspecto que eu vou explicar aqui, mas são coisas corriqueiras que a gente vê no dia a dia. E o poder é uma delas. Então, o poder é uma relação social. A gente precisa de um grupo, pelo menos duas pessoas, para que haja exercício de poder para a ciência política, tá? E está muito ligado a culturas e valores do grupo. Vai exercer o poder aquele cara que tiver características que são valorizadas pela cultura daquele grupo, tá? É uma relação de dominação, como eu falei, em comportamento. Alguém que tem o poder, ter poder para a ciência política significa você conseguir fazer com que as pessoas tomem medidas, façam o que você quer que elas façam. Então isso é exercer poder. Ele pode ser coativo ou consensual e cooperativo. Isso aqui tem muita relação com legitimidade, tá? Então coativo é pela força e consensual ou cooperativo é um poder relacional, vem das relações sociais. Esse cara aqui falou que o poder é necessário para mobilizar recursos no interesse da coletividade. Porque quando a gente fala em governar para a ciência política, governar é ações, é impor ações. Governo é atividade voltada para concretizar as decisões políticas. Então alguém toma metafisicamente uma decisão e aí ele impõe que essas decisões sejam acatadas. Seja por coação, seja por relação, tá? Tipos de poder, segundo Aristóteles. Então, Aristóteles é um filósofo grego, viveu aí 300 e alguma coisa antes de Cristo aí, tá? E ele tem algumas obras bem interessantes que ele falou muito sobre política, né? E ele, vocês vão ver no decorrer da aula aí, ele é até um cara que falava muito mal da democracia. Quando a gente chegar lá eu vou explicar para vocês, mas é por causa da concepção que ele tinha de democracia. Então o poder pode ser paterno, é o poder dos pais sobre os filhos no interesse dos filhos. Porque os filhos não têm a maturidade para tomar certas decisões. Então os pais tomam essas decisões e impõem isso a eles, ou seja, poder, relação de dominação,
em benefício deles, para que ele não se dê mal. Então, um exemplo bem corriqueiro, às vezes você está vendo teu filho correndo para cima do fogão e você segura teu filho e não deixa. Você está exercendo poder sobre ele, coativamente, mas em benefício dele, para que ele não se machuque. Despótico é do senhor sobre o escravo, só que esse é no interesse do déspota. Tá? E político é dos governantes sobre os governados no interesse de ambos, da coletividade. Pelo menos deveria ser, né? Tipo de poder segundo Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um filósofo italiano. Ele tinha até uma vertente ali mais para a esquerda, voltada mais para a esquerda, mas é um cara que, quando você estuda ciência política, é meio que, hoje em dia pelo menos, é impossível você não estudar Norberto Bobbio, todo mundo seca, mas é muito boa a obra dele. Agora tem uma tendência mais de esquerda, né? Ô rapaz, tu vai fazer prova agora? Pensei que tu já tivesse cursado tudo. Vou tentar. Fica à vontade aí. Então, para Bobbio, poder econômico, detém o poder econômico quem tem a propriedade, a posse de bens escassos. Esse cara tem condições de impor comportamento às pessoas. Tá? Principalmente na sociedade capitalista que a gente vive, isso é muito valorizado pela nossa sociedade. Né? Poder ideológico é a influência das ideias sobre o comportamento. Tá? Então, hoje em dia, isso é fácil falar nisso, né? A gente fala de lavagem cerebral nas escolas e dominação ideológica nas escolas, é exatamente isso. É você impor ideias e convencer aquela pessoa das suas ideias. Porque ideologia, existem várias definições de ideologia, mas uma definição muito corriqueira por causa de Marx, foi Marx que trouxe esse conceito de ideologia. Ideologia é uma relação de dominação em que a pessoa, ela não impõe o seu comportamento, mas ela põe ideias na sua cabeça de forma que você haja naturalmente e ache natural você tomar certos comportamentos. Como tudo em filosofia existem várias definições diferentes, tá? Mas na ciência política é muito marcante essa noção de ideologia que Marx tem. Tá? Então, esse poder ideológico é exatamente isso. Você convence as pessoas que, por exemplo, o capitalista está te explorando. E aí a pessoa passa a acreditar naquilo. Ela não precisa que ninguém repita aquilo para ela. Ela já internalizou aquela ideia e passa a interpretar o mundo conforme essa ideia. E poder político, que é a posse dos instrumentos de coerção. Nós estamos aqui, tá? Nós somos parcela do poder político, Forças Armadas. Para Sartori, tipo de poder. Potesta é a coerção. Algumas coisas eu ia tirar, mas aí eu falei, pô, como é que eu vou tirar? Porque eu vou falar toda hora que o Estado detém o monopólio do uso da força, mas isso foi falado por vários autores. Então, quando eu falar o que alguém falou sobre o poder ou sobre a ciência política, eu não podia tirar, porque ele efetivamente falou. Então, a gente vai repetir bastante isso. Tá? Essas coisas que eu acho que vocês já absorveram, eu vou procurar até passar mais rápido. Então, potesta é coerção, poder pela força. E autoritas é da autoridade. Autoridade é esse conhecimento, competência e capacidade que uma pessoa tem com relação a uma determinada cultura. E quando ela tem esse tipo de habilidade, ela passa a exercer um poder que as pessoas obedecem voluntariamente. E aí o maior exemplo é da religião. Muitas vezes já devem ter ouvido piadas sobre quem manda na cidade pequena só tem três, é o juiz, não sei o que, e o padre. E dos três, quem você tem que obedecer é o que? O padre. A religião tem muito disso, tá? Ele não te
coage a exercer, mas como aquela sociedade, daquela cidade pequena, valoriza muito religião, então você passa a achar que o líder religioso é a voz que tem que ser ouvida, é ele que vai liderar. Tá? Então, é o conhecimento, competência e capacidade, é um poder exercido na democracia. A gente, quando falar de Max Weber mais para frente, vocês vão ver por que na democracia esse tipo de poder é muito importante. Para Weber, Weber é um filósofo conhecido como filósofo da burocracia. Ele estudou muito a burocracia e sempre quando a gente fala de burocracia, tem que falar de Weber. O que é burocracia? Burocracia é uma palavra que vem de bourreau. Bourreau em francês é escritório. Então é aquele cara que exerce o poder, mas ele não está lá no chão da fábrica. Ele está sentado numa mesa. Ele está sentado numa mesa, pensando, raciocinando e tomando decisões que o cara que está no chão da fábrica vai acatar, ele vai obedecer. Tá? Esse é o poder da burocracia para Max Weber. E para ele, poder é a probabilidade de obediência. Você tem uma maior ou uma menor probabilidade que suas ordens sejam cumpridas. Tá? Para ele, o poder legítimo tem uma obediência voluntária. A gente vai falar mais à frente sobre legitimidade, mas legitimidade tem toda essa relação com obediência voluntária. Você não precisa ser coagido, você acha que aquilo é o correto. E o poder ilegítimo, em geral, tem resistência de obediência. Principais fontes de poder. Então, vamos passar bem rápido aqui. A força, já falamos sobre isso. Ela é exercida pela coerção, pela força mesmo, força física. É onde estão a polícia e as forças armadas. E aí, eu não sei se vocês gostam, uma parte da... Eu não gosto muito de história do Brasil não, mas Getúlio Vargas e ditadura são dois períodos da história do Brasil que eu realmente acho fascinante, gosto de estudar. E Getúlio Vargas, realmente, esse cara foi um político assim muito hábil. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de Getúlio Vargas, a gente vivia no Brasil um Brasil de oligarquias, em que os estados tinham muito poder. E os estados tinham tanto poder que eles tinham uma polícia subordinada a eles que tinha artilharia e aviação. Hoje isso é inconcebível. Estamos falando de 1930, não tem nem 100 anos. 100 anos para a história é nada. Mas foi ainda agora, historicamente falando, foi ainda agora que ele tirou a artilharia e a aviação das milícias. Milícias, leia-se, polícias. Ou seja, as polícias dos estados tinham artilharia e aviação. Tá? Getúlio Vargas ele centralizou muito o poder. Né? O poder no Brasil ele passou por períodos de centralização, se espalhou e depois centralizou de novo. Quem centralizou de novo foi Getúlio Vargas. Quando veio o Império, você tinha o Imperador, uma só pessoa mandava. Aí acabou o Império, veio a República, se espalhou o poder com as oligarquias locais. E aí Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, ele pega e centraliza esse poder novamente. Tá? Então, esse é o fenômeno desse cara. Esse cara realmente, você estudar história, principalmente depois que vocês tiverem aula de ciência política, pegarem para estudar história, vocês vão começar a identificar várias coisas da aula no estudo da história, principalmente no período Vargas. É monopólio do Estado. E existem outras formas de poder. Já falei, poder da autoridade, poder teocrático, poder do carisma. Mas nenhum poder é poder verdadeiramente se não tiver a coação, a força física, tá? Chegar em Maquiavel, lembra disso aqui. Tem uma frase de Maquiavel que eu coloquei no material desse ano que traduz bem isso. Outra fonte de poder é a autoridade. A autoridade está ligada ao direito, moral, costumes e valores. Por que está ligada ao direito, moral, costumes e valores? Eu estou fazendo o meu trabalho de monografia da pós-graduação e eu estava estudando isso aqui e é bem interessante, né? Ética, moral e valor são na verdade um triângulo que eles circulam entre eles. Então, a ética seria como se fosse o professor. Os valores são os ensinamentos.
E a moral é a prática desses ensinamentos. Então, essa é a diferença entre ética, valor e moral. Tá? A ética é o professor, é aquilo que eu te ensino, você absorve aquilo e toma aquilo como certo. Valores são coisas que vão ser transformadas em você, que você vai passar a valorizar e achar que é importante devido aos ensinamentos que você teve. Então, são os valores. E a moral é a prática de uma ética, é a prática de um valor. Tá? O direito está ligado a tudo isso porque, teoricamente, as leis deveriam ser uma concretização no papel e escrita dos valores da ética de uma sociedade, ou pelo menos da tentativa. Isso não foi sempre verdade, porque hoje em dia está se mudando muito, né? Alguém aqui já ouviu falar de ativismo judicial? Já ouviu falar, né? O que é o ativismo judicial? É porque o direito começou a se afastar muito da ética. É comum, um lugar comum, principalmente na Marinha, isso é legal, mas não é moral. Isso é uma verdade. Então eles estão querendo aproximar o direito e a ética e a moral novamente. Tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas Hitler, quando matava os judeus, ele não estava cometendo nenhum crime. Isso estava na Constituição Alemã, a Constituição de Weimar. Então, direito não necessariamente é a mesma coisa que ética ou está tão próximo assim. Então, uma tentativa de aproximar é exatamente essa ativismo judicial que a gente vive hoje em dia. Tá? Por isso que o judiciário é um superpoder hoje em dia. Ela trabalha com a persuasão e a espontaneidade, então é aquele que a gente chama de disciplina consciente. O cara, quando aprende alguma coisa e absorve aquilo como correto, você depois não precisa ficar vigiando nem batendo nele quando ele não cumpriu o que você quer, porque ele vai cumprir espontaneamente aquilo lá. Tá? Porque a ética ensinou para ele os valores, ele absorveu aqueles valores e agora quando ele pratica espontaneamente. Tá? Isso é autoridade. Para a velha, tipos de autoridade: burocrática ou racional legal. Muito comum na democracia, né? A autoridade pertence ao cargo e não à pessoa. Então, existe o cargo de presidente. Bolsonaro está lá agora, mas quando ele sair vai entrar outro e você vai ter que obedecer não ao Bolsonaro que saiu, mas a pessoa que ocupou o cargo. Então a autoridade está no cargo e não na pessoa. Tá? Segue a lei e regras escritas estabelecidas racionalmente. Tá? A gente vai ver sobre o processo legislativo que ele tem uma forma racional de ser elaborado. Uma lei tem uma forma racional de ser elaborada. Ela é característica dos estados modernos e organizações. Organizações aqui leiam não só públicas, mas privadas também. Tá? Vamos lá. Ainda sobre Weber. Tradicional. É ligada a crenças, normas e tradições. Como eu falei, a teocracia. Aquela ligada à religião é exatamente isso aqui. E aqui eu botei aqui res pública e res privada. A gente vai falar sobre monarquia mais à frente, mas qual a diferença entre a república e a monarquia? E aí eu botei aqui res privada. Res é coisa, pública é pública. Res privada, coisa privada. Porque hoje o presidente ganha um salário e ele tem que viver segundo o salário dele. Se ele gastar muito, ele vai entrar no cartão de crédito, ou pelo menos deveria, né? E vai pagar juros abusivos, que nem todo mundo aqui. Mas na monarquia não era assim. Qual era o limite dos gastos do rei? O que ele pudesse obter do país. Então todos deveriam pagar as despesas do rei, porque as coisas não eram públicas, era dele. Por isso que o Luís XIV, o rei Sol, fala: o Estado sou eu. E realmente é. Ele podia dar a França toda como garantia de uma compra que ele fizesse, como, por exemplo. Tá? Então por isso que monarquia se opõe à república. Vocês vão ver que, qual é o oposto de república? É monarquia. Porque res pública, as coisas é do público, é de todos. E res privada, não, tudo pertencia a ele, inclusive seus súditos. Carismática.
E essa aí, dando exemplo, é muito mais fácil, né? É o populismo. Temos lá Lula, Getúlio Vargas, Fidel Castro, são lideranças, autoridades carismáticas, que você segue pela simpatia. A pessoa tem um carisma, tem uma simpatia, e pela empatia que você tem por ela, você segue aquela pessoa. Poder político. Qual é a justificativa para existir o poder político? É manter a coesão do grupo e direcionar o conjunto em ordem para atingir os objetivos. Então, alguém tem que dizer, tomar as decisões e dizer o que nós vamos perseguir. E aí todos têm que trabalhar em conjunto para perseguir o mesmo objetivo. Porque é aquela famosa cabo de guerra, aquele famoso cabo de guerra. Não adianta um estar puxando para um lado, outro estar puxando para o outro, que você não vai chegar em lugar nenhum. Então todos têm que estar puxando para o mesmo lado. Essa é a justificativa do poder político. A força física é necessária, mas não suficiente à existência do poder político. Então você pode exercer o poder por força durante algum tempo, mas isso é limitado. Uma hora isso vai começar a dar errado. O Estado tem o monopólio da força, já falei. E agrupamentos sociais exercem o poder político? Para quem já leu aí o material, não. A gente tem que diferenciar, exercer e influenciar. Então, graças ao nosso Getúlio Vargas lá, que popularizou o voto, todos passaram a votar, tá? Você precisa da simpatia das pessoas, falar o que elas querem ouvir, para que elas votem em você e você assuma um cargo onde você vai exercer o poder. Por isso que os agrupamentos sociais, eles não exercem poder político, porque quem toma a decisão é quem está no cargo. Se ele fizer besteira, ele vai responder. Tá? Mas pessoas que estão em volta dele é que colocaram ele lá e cobram certos comportamentos, certas decisões dele. Então, acabamos de falar. Maquiavel. Maquiavel é um filósofo que ele é muito mal compreendido, mas ele é muito necessário para quem vai estudar política ou quem vai até exercer política. Tá? Todo mundo fala aí, maquiavélico é uma coisa ruim, mas Maquiavel não era uma pessoa que defendia algumas ideias que colocam na boca dele. Na verdade, o Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe, ele estava escrevendo um manual de instrução baseado na observação do mundo. Ele não inventou aquelas ideias. Ele simplesmente colocou no papel a observação dele, que assim, aquela forma de agir dá certo, e a pessoa consegue conquistar o poder com aquela forma de agir. E aí, ele colocou no livro dele. Então, se você lê O Príncipe, eu já li O Príncipe, é o tempo todo ele citando exemplos. Fulano fez isso e tal local deu certo. Fulano fez isso e ele conquistou o poder. Então, é um manual prático que ele escreveu para a família Médici quando reassumiu o poder em Florença, tá? Porque ele era um servidor do Estado, ele era um diplomata e ele queria voltar. Quando os Médici saem, ele sai também, ele é expurgado. Só que o Médici volta e não traz ele de volta. Tem uma época que ele passou até preso. E ele queria voltar, ele queria muito voltar a ser aquele diplomata de Florença. Então ele escreve esse manual de uma forma de agradar o príncipe para que chamasse ele de volta. Não deu certo, mas a obra dele realmente é muito estudada na ciência política. E uma coisa muito importante, ele separa religião e moral de política. Ou seja, para exercer o poder eu não preciso ser uma pessoa moralmente correta. Tá? A gente vai ver isso mais adiante aí. Então, como eu falei, é de cunho prático. Ele escreveu baseado na realidade, na observação da realidade. Virtude e fortuna. Então está em vermelho, né? Tá? Isso aí é coisa que eu trouxe. O que era virtude para Maquiavel? Virtude para Maquiavel não é virtude. Tem muita gente que diz, virtude é virtude, a pessoa ser responsável, ser bondosa. Não, não é. Virtude para Maquiavel é toda e qualquer atitude, comportamento que você toma para dominar a fortuna. Fortuna é uma deusa grega, da mitologia grega, que ela dizia qual eram os destinos do homem. Ela que determinava de cada homem quais eram seus destinos.
E para Maquiavel, você deveria dominar a fortuna. Ou seja, você não poderia ficar na mão, seu destino não poderia ficar na mão da fortuna. Você deveria conduzir o teu destino. Por isso que ele fala que virtude é toda e qualquer ação que vai dominar a fortuna e não vai deixar ela agir. Você vai tomar as ações que você acha importantes para o seu estado, independente se elas são morais ou não. Ele viveu numa Itália, em Florença, né, numa Itália que estava dividida e enfrentava vários problemas de corrupção e rivalidade. Ele via na monarquia imediatamente a solução dos problemas, a solução mais curta, mais fácil para os problemas que a Itália estava vivendo. Mas ele era republicano, tá? Ele tem até um livro que ele fala sobre república. Ele defendia a ideia, o que é correto? Para mim, o que é o correto? O ideal é república. Mas agora, para a Itália, para resolver o problema mais rápido, monarquia. Tá? Por isso que ele escreve o Príncipe. Ele não busca legitimar o poder, mas obtê-lo e mantê-lo. Religião e moral podem ser utilizadas, mas não são imprescindíveis. O importante é a coerção, força. Como eu falei anteriormente, você tem vários tipos de autoridade, mas a coerção, sem a coerção, você não é nada. Não é necessário ser, o mais importante é parecer ser. Tem uma passagem do Príncipe, que Maquiavel conta a história de um cara que numa das cidades estava passando por uma revolta muito grande. Aí o que ele faz? Ele manda um cara que é muito rigoroso, e ele sabe que esse cara é rigoroso e vai dominar com mão de ferro. Ele manda o cara lá para resolver o problema e fala: ó, você tem carta branca, pode baixar o cajado. Aí o cara vai e baixa o cajado efetivamente e organiza a sociedade. Aí quando ele organiza a sociedade, esse príncipe um dia vai lá visitar a cidade. E aí ele chega lá, visita a cidade e os cidadãos começam a reclamar com ele. Fala: pô, esse cara tá baixando o sarrafo na gente, a gente não aguenta mais, etc. Ele fala: é, beleza. Aí o que ele faz? Ele mata o cara. E aí ele conquista a simpatia e a coerção. Então, como você vê, ele conta essa história que isso realmente aconteceu. Como você vê, ele é cunho prático. E ele não quer saber se é moral. Porra, mas você me botou aqui, o cara deve ter pensado: tu me botou aqui para fazer isso, agora você vai me matar por causa disso? É, porque o que eu quero é exercer o poder. Pô, mas isso não é moralmente errado? Eu estou cagando para moral. O que eu quero é o poder. Tá? Então, esse é o livro de Maquiavel. Ele não defendia essas ideias, mas ele contou uma história de um caso real que aconteceu. Tá? Isso aqui é uma coisa que vai influenciar muito Maquiavel, que é a natureza do homem. Poucos filósofos achavam que o homem era bonzinho, né? E cometeram erros graves. Marx era um, né? Que se baseou muito no contrato social de Rousseau, que é o autor da frase: o homem nasce puro, sociedade o come. Tá? Que para mim é um erro. O homem não é puro, o homem é mau, naturalmente mau. Mas essa é a minha opinião. Mas isso aqui vai influenciar muito quando Maquiavel escreve o Príncipe. Por isso que ele acha que tem que afastar a moral. Porque ele sabe que se eu for bonzinho com aquele cara, uma hora ele vai me trair. Então eu sou bonzinho se me for conveniente. Mas se eu não tiver que ser bonzinho, eu não vou ser bonzinho. Esse é o nosso amigo Maquiavel. Ele é o predecessor da Realpolitik. Vocês já estudaram isso em estratégia? Já? Foi estratégia, né? Geopolítica. Em estratégia. Então, todos sabem o que é Realpolitik? Tá? Ele foi que iniciou com essa ideia, que são as razões do Estado. Não interessa. Por exemplo, a gente está passando por uma coisa, por uma situação aí, passamos, né? Mas agora parece que normalizou. Que é o Bolsonaro falando mal da China. Porra, não me interessa se a China é comunista, come criancinha, não me interessa. Para o Estado é o seguinte: a China me é útil de alguma maneira? Ela é meu maior parceiro comercial. Então caguei se ele está matando criancinha ou se ele é comunista e eu sou capitalista. Eu vou fazer negócio com ele. Quando o Brasil estava se afastando da China, quem se aproximou? O Trump. Falou: opa, você está saindo, então eu vou entrar. E aí Bolsonaro deu máquina da ré e voltou a se aproximar da China. Isso é Realpolitik. Eu não quero saber da ideologia, se você é bonzinho. A moral não me interessa. Você serve aos meus propósitos? Serve. Então eu vou me aproximar de você.
Quando não servir mais, eu me afasto. É assim que funciona nas relações internacionais. Já tiveram RI? Não? Isso aqui vai ser útil, então. Epa! Como é que volta aí? Ao contrário. Voltou tudo. Vai mais fácil assim. Vamos ver como é que faz isso. Ir para o slide e bota o... Porra, quem falou 15 aí? Ela tá atento, tem até o número do estádio, das coisas. Ah, se bem que vocês estão com ele impresso. Beleza. Eu acho que eu sou bom, eu não quero. Fala não. Possível. Porra. Pode ler aqui sobre o emprego? Lê aí pra mim a frase de Maquiavel. Há uma dúvida se é melhor sermos amados do que temidos. Amados ou temidos? Deve-se responder que gostaríamos de ter ambas as coisas, O ideal. sendo amados e temidos. Mas, como é difícil juntar as duas coisas, se tivermos que renunciar a uma delas, é muito mais seguro sermos temidos do que amados. Por isso que a ciência política depende muito desse cara. Lá no início da aula a gente falou que sem a força você não é nada. O ideal é que você tenha o carisma, a autoridade, todos os outros, mas nunca dispensar a força. Tá? Isso é Maquiavel. Agora ele vai mostrar só para ver sacanear. Vai. A dominação política. Vou demorar um pouquinho mais nisso aqui. Vocês querem fazer intervalo aqui com 1h20? Aí a gente dá um intervalo de 20 minutos e depois mais 1h20. Tá bom assim? Então tá bom. Estabilização, estruturação, institucionalização, e aí sim você pode exercer o governo. Isso aí vai ter, esse esqueminha vai até se repetir lá na frente. Isso aqui é muito importante, acontece na história de todos os países no mundo todo. Tá? Esse é o percurso natural. E aí por que eu estou falando com vocês isso aqui? Eu não sei se vocês são bons em história ou gostam de história, mas se a gente lembrar de alguns eventos históricos, vocês vão decorar todas as constituições no Brasil sem ter que decorar número, Constituição, ano, Constituição, ano, Constituição. É só você lembrar quais foram os períodos de revolução, e aí revolução eu quero significar uma mudança radical, estabilização, estruturação, institucionalização e governo. Então, quando você estabiliza, que é volta à calma, você estrutura através de uma Constituição. Você faz uma lei para estruturar. E aí sim você cria as instituições e passa a governar. Então vamos lá. Eu nunca decorei as Constituições, eu sempre procurei fazer relação com a história. Então vamos lá. O que aconteceu em 1822? Independência do Brasil. Independência, 2 anos depois, Constituição. O que aconteceu em 1889? República, mudança radical. 2 anos depois, 1991, Constituição. O que aconteceu em 1930? Hã? Não, Paulista é 32. Foi uma consequência de, mas 30, Getúlio Vargas, golpe do Getúlio Vargas. Assume o poder. 34, 32 tem a Revolução